Olá, sejamos todos muito bem-vindos nesse espaço, nesse lugar e também nesse tempo em que faremos uma reflexão em torno de um capítulo de Emmanuel e Chico no livro Bênçãos de Paz. Então, o número do capítulo é o 22 e o assunto que vai nos conduzir na nossa reflexão é não só de inteligência. O que ocorre é que muitas vezes nós buscamos o progresso intelectual, tão somente, ou material, tão somente, e nos esquecemos do progresso moral, que é aquele que vai nos garantir a real evolução. Então é muito importante que a gente pense nisso, né? Aqui estamos com esse propósito, o propósito de crescer em sabedoria e de aprender a amar melhor. Então, crescer em sabedoria significa usar a nossa inteligência, as nossas conquistas, eticamente, em favor do bem, toda vez que se fizer necessário. E Emmanuel diz assim: primeiro, ele coloca um pensamento que vai orientar o comentário, que é de João, a primeira carta, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Assim, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mostrando aqui o quão importante é esse sentimento. Aqui estamos para aprender a amar, aprender a conviver pacificamente, harmoniosamente uns com os outros, até mesmo conviver neste mundo, né, respeitando a natureza e toda a criação divina. Então, aqui estamos para esse aprendizado, para essa realização. Esfalfamo-nos na terra a fazer testes de inteligência, para ganhar inteligência. E, sem dúvida, precisamos todos de agilidade mental para destreza de raciocínio e firmeza de decisão. É mesmo o desenvolvimento intelectual que vai favorecer o nosso desenvolvimento moral, porque passamos a compreender a importância do respeito, da ética no comportamento, dos frutos do Espírito, né? Que são todos aqueles praticados, vivenciados por Jesus, exemplificados por Ele. A humildade, a paciência, a justiça, o amor, sobretudo. Então, tudo isso a gente vai valorizando à medida que a gente vai desenvolvendo o entendimento. Entretanto, não basta a inteligência só por si para orientar com absoluta segurança os roteiros da vida. Então, não vale tão somente a inteligência. É muito importante que a gente busque alargar os horizontes do entendimento, que a gente busque compreender a realidade planetária, por exemplo, social, política. É preciso que a gente esteja desperto para toda a realidade que nos cerca. Entretanto, que outra coisa preencheria o vazio do nosso coração? Que outra coisa seria tão mais valiosa até do que o entendimento intelectual? É o afeto, é a amorosidade, são os laços que não podem ser negligenciados. É a nossa dimensão humana. Então vejamos aqui com Emmanuel como é que ele desenvolve esse raciocínio. Diz assim: vejamos, quase sempre sabemos entesourar conhecimento intelectual, mas ignoramos ainda como utilizá-lo para evitar a guerra.
uns contra os outros. Então, a gente sabe da importância da paz. Nós já temos entendimento de como é que a gente pode conviver harmoniosamente, mas ainda não sabemos, né? Evitar a guerra, evitar o confronto, evitar a exasperação. É porque na base nos falta aquele sentido de fraternidade real, de solidariedade verdadeira, a boa vontade para compreender, para ouvir. Então, isso tudo compõe os pilares da fraternidade, os pilares desse mundo vindouro que está por vir com a nossa colaboração, né? Estamos todos num período de transição planetária. Vamos passar desse tempo ou desse mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde o mal será menos frequente, com toda certeza. Então, teremos maior facilidade para viver, para nos sentirmos seguros e de estabelecermos definitivamente os valores universais, os valores que não murcham, os valores ensinados no Evangelho de Jesus, na boa nova trazida por ele, os valores imperecíveis da humildade, mansidão, serenidade, amorosidade, amor à justiça. Seremos então esses guerreiros pacíficos, né, para um mundo melhor. Acumular o dinheiro, diz Emmanuel, mas muito raramente aprendemos como empregá-lo na construção da própria felicidade e da felicidade dos semelhantes. Então, a gente sabe como juntar o dinheiro, os recursos amoedados. Nós até podemos nos tornar muito ricos de valores amoedados. Entretanto, nós muitas vezes não sabemos como empregar esses recursos, nos transformamos em cadáveres muito ricos, porém sem termos feito nada em favor da felicidade do nosso semelhante. Porque desviamos o foco, porque nos esquecemos da importância do outro em nossa vida. Nós nos esquecemos de oferecer o nosso contributo, qualquer que seja ele, amoedado ou não. Muitas vezes, o sorriso, por exemplo, ao cumprimentar alguém, pode ser muito mais valioso do que uma dádiva física, né? A boa vontade que a gente possa exprimir, ouvindo o outro que está no momento sofrido e queixoso, pode representar uma dádiva muito maior, muito mais significativa do que o recurso amoedado, do que o ouro. Então, o que nós precisamos, seres humanos? Nós queremos ser ouvidos, queremos ser amados, queremos ser considerados, queremos aprender uns com os outros, queremos ter abertura para trocar as nossas impressões e, com isso, nos elevarmos, estabelecendo verdadeiras amizades, né? Amizades de irmãos, porque todos nós, na verdade, somos pertencentes a uma mesma grande família humana. Todos nós somos também igualmente interdependentes, porque, claro, precisamos uns dos outros. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos negligenciar o próximo mais próximo, porque o próximo mais próximo de nós, em nossa casa, no trabalho, ou na rua que nós frequentamos, o mercado, ou a praça, são todos próximos, muito próximos, aos quais devemos o nosso bom dia, o nosso sorriso, a nossa empatia. Nós devemos nos deixar tocar pelo sofrimento do outro. Não podemos mais
depois de Cristo, sermos indiferentes, porque ele nos contou a história do bom samaritano e demonstrou a importância dos pequenos gestos em favor do nosso semelhante. O que não pode acontecer depois dos ensinos de Jesus é a nossa negligência, a nossa indiferença. Devemos cultivar nesse nosso tempo de experiência a caridade verdadeira, que é feita de pequenos gestos, de boa vontade, de entendimento. Então, isso tudo somado representa a nossa evolução, o caminho que nos libertará da animalidade, dos interesses pessoais egoísticos e muitas vezes orgulhosos, porque, na verdade, devemos vigiar as nossas tendências, as nossas inclinações. E quando nos depararmos com algumas gotinhas de orgulho em nosso comportamento, devemos combater, porque o orgulho é uma das chagas, é um dos vícios que nos impedem a felicidade, que nos impedem o crescimento, assim como o egoísmo. Quando percebermos que estamos só batalhando em nosso próprio favor, esquecidos dos outros, então que a gente fique alerta e combata esse egoísmo, porque estamos aqui para aprender a abnegação, o altruísmo, que a gente aprende com todos aqueles que aportam a terra, que vêm conviver conosco para nos exemplificar, e são muito próximos, não são ainda espíritos puros e perfeitos, mas deixam um legado tocante, como, por exemplo, Irmã Dulce de Salvador, não é? Que estilo abnegado e altruísta de vida é aquele? De uma mulher tão fraca, tão franzina, e que favoreceu a tantos marginais, a tantos esquecidos, a tantos sofridos e doloridos, como Madre Teresa também, como Chico Xavier. Então é preciso que a gente preste atenção. O primeiro passo para essa prática da verdadeira caridade é justamente a compaixão. Então precisamos nos unir a outros e nos deixarmos tocar pela compaixão para podermos realizar esse desiderato tão importante em nossa vida, que culminará então na nossa real evolução. Adiantar um pouquinho nessa encarnação já é muito significativo, e a gente só se adianta quando a gente faz conquistas verdadeiras, conquistas morais, conquistas dos valores imperecíveis, aqueles que não murcham, que vão fazer parte da nossa essência, que é a mansidão, a paciência, a serenidade, a bondade simples, a fé, a justiça, a luta para aquilo que é bom, nobre e justo. Então, que a gente comece desenvolvendo a compaixão e executando os nossos deveres, tudo aquilo que nos compete, de uma forma bonita, de uma forma feliz, com uma entrega amorosa, não queixosa, não murmurando contra aquelas aflições, aquelas dificuldades ou aquelas nossas tarefas menos agradáveis, porque tudo faz parte de um plano maior que Deus tem para cada um de nós. É sempre a vida pedagógica, que está sempre nos oferecendo oportunidades, nos convidando a progredir espiritualmente. Esse é o único objetivo da vida aqui na matéria. Continuando, Emmanuel diz: inventar os mais variados processos de reconforto em benefício do corpo transitório, mas desconhecemos ainda como prover
as necessidades de nossas almas eternas. Então a gente é muito habilidoso, né? Nós somos. Inventamos academias, inventamos exercícios, inventamos drogas, remédios para melhorar o nosso aspecto físico, mas pouco. A maioria de nós ainda não despertou para os cuidados essenciais da nossa alma, do espírito imortal, que é para isso que a gente está aqui vestidos desse corpo físico. O corpo físico serve para abrigar o espírito, para que o espírito se melhore. E a gente presta atenção muito mais nessa aparência que é temporária, provisória, transitória, do que aquilo que é perene, aquilo que é imortal. A nossa alma é imortal. Né? Nós vamos continuando sempre. E cada experiência reencarnatória é um convite, é um clamor para que a gente caminhe para frente, para o alto. Legislar com eficiência nas atividades visíveis do mundo, mas ignoramos como preservar a tranquilidade de consciência, enquanto já conheçamos a generalidade dos princípios morais que nos regem. Então a gente sabe avaliar, aquilatar, censurar, julgar, né? A gente sabe tudo isso. Porém, muitas vezes negligenciamos o fato de que nós precisamos garantir muito mais a tranquilidade, né, da nossa consciência, fazendo o que é certo, justo e bom. Cultivar grandes afeições nós também sabemos, até mesmo com testemunhos heróicos de sacrifício, mas não sabemos ainda como traçar-lhes o equilíbrio justo para que não se convertam em desarmonia e paixão. Muitas vezes a gente se apaixona, a gente pensa que está amando demais e resvala pelo desequilíbrio por causa da paixão, do sentimento de posse. Então, o amor é coisa muito bonita, é a essência da vida. Mas o amor, a paixão, já denota um desequilíbrio. Então, que a gente procure se preservar contra esses arroubos apaixonados, porque isso pode vir a nos tirar o equilíbrio fundamental para a nossa vida, para o nosso próprio crescimento. Em suma, estamos em condições de preparar o futuro para todas as garantias no plano físico. Mas, habitualmente, descuidamo-nos de nossos interesses na imortalidade que é patrimônio inalienável de cada um. Então, nós trocamos alhos por bugalhos. Nós trocamos o que é perene pelo perecível. Então, atentemos em relação a isso. Em razão disso, muitas vezes damos na Terra estranhos espetáculos de genialidade e delinquência, cultura e degradação. Então, por conta desses nossos desvios, oferecemos ao mundo espetáculos tão paradoxais, ao mesmo tempo de genialidade, ao mesmo tempo de delinquência. Então, há quantos gênios, por exemplo, da maldade, né? Inteligentíssimos, mas que se entregam ao que é contrário à lei divina. Então, eu me lembrei agora de Mussolini, de Stalin, de Hitler e tantos outros, né? Que com uma inteligência brilhante estragaram ou acabaram com tantos, com tanta esperança, com o equilíbrio que poderia reinar sob a sua liderança, uma liderança inteligente voltada para o bem. Então, muitas vezes, artistas, aqueles que sabem se comunicar através da arte,
utilizam da arte para denegrir, para insultar a cultura, para traçar, eh, tra trazer para o público, para a coletividade, obras que denigrem a beleza real e a bondade verdadeira, o que é nobre, bom e justo. Então, quantas canções, né, de mau gosto, quantas pinturas, né, que resvalam pelo mau gosto, pelo sensualismo excessivo, né? Então, tudo isso demonstra que ainda precisamos nos educar, precisamos buscar compreender a nossa essência e valorizá-la, a essência espiritual de cada um de nós. É que apenas a inteligência não basta à felicidade. A alegria de viver pede, acima de tudo, diz Emmanuel, a luz do entendimento e a bênção do amor. Assim, Emmanuel termina essa página maravilhosa que trata dessa reflexão sobre a importância que devemos dar não só à inteligência, à busca da sabedoria material e intelectual mental, mas devemos também nos esforçar para compreender a nossa essência e ouvir o clamor da nossa alma que busca progredir moral e espiritualmente. Que Jesus então nos abrace, nos abençoe hoje e sempre. Obrigada pela atenção.